Bom, criar essa coleção é sempre um retorno, uma retomada, né? Eu tive que voltar há alguns anos atrás. Eu moro no Rio há 6 anos. Então eu tive que fazer um resgate de um presente que eu ganhei há mais ou menos 3 anos, logo depois que a pandemia se estabilizou, que a gente retomou nossas vidas. Por isso a retomada, além da retomada da nossa cultura indígena. Então são várias retomadas, para falar a verdade. Eu ganhei de presente um muiraquitã de uma amiga chamada Rita Pross. E nos conhecemos em Manaus. Eu era cliente dela porque ela tem uma marca também de biojoia, que ela trabalha com as sementes, com as fibras naturais, com as pedras. E esse muiraquitã era de pedra verde, acho que é ágata o nome da pedra, amazonita, enfim. E aí uma sobrinha dela veio, ela falou: eu tô com uma sobrinha indo pro Rio, eu gostaria de te enviar o presente por ela, para te dar uma proteção. E assim foi, eu recebi o presente, era um muiraquitã. E aquilo foi uma semente que plantou em mim. 2 anos se passaram, veio esse processo, né, de pensar, e agora vou nascer como profissional, como estilista, como é? E aí aquele muiraquitã estava sempre pendurado no meu pescoço, eu me olhando no espelho, falei: gente, eu preciso criar uma coleção, mas eu preciso que ela tenha um significado, como todo o meu trabalho, que já é sempre inspirado na Amazônia. Dessa vez já estava ali no meu corpo, mas foi só um estalar e eu despertar para aquilo. E aí foi quando surgiu o processo de pesquisa, de entender o conceito do muiraquitã, onde ele surgiu, onde ele nasceu, como é, o porquê, o que é o muiraquitã, né? Eu que sou de lá, eu já sei, mas eu tive que me aprofundar mais na questão ancestral, como que ele era visto para os meus ancestrais, para os meus antepassados, e como ele é visto hoje. É praticamente a mesma coisa, que é a proteção, que é a boa sorte para aquele que ganha, que o ganha, né? Como um amuleto de proteção e sorte. Você vai proteger a pessoa que você gosta, que você ama, que você não sabe quando você vai ver de novo. Então isso ainda continua, esse sentimento do cuidado com o outro, da sorte, da proteção. Basicamente seria isso, um amuleto de proteção e boa sorte. Os modelos, para eu trazer uma coleção contra-colonial, é um processo de olhar para a história do nosso país e da humanidade como um todo, sobretudo de como a gente foi construído como sociedade. O Brasil, a sociedade brasileira, a gente sabe que ela é múltipla, né? Isso é ótimo. Então, essa diversidade ela é muito positiva, mas como também ela é muito nociva. Então eu tive que fazer o quê? Mais uma vez, mergulhar dentro da minha própria cultura, entender quem eram os meus antepassados, os meus ancestrais, como eles se vestiam. Eu pouco acesso tive através de fotos, ainda era um processo muito colonial, mas eu tenho um avô que ele é oriental, um tataravô para ser mais sincero, e esse meu bisavô, que eu conheci, morreu com quase 100 anos, com 98, ele era um japonês, esteticamente ele era um japonês, ele era filho de japonês, então ele era um sansei, né? Tem essas nomenclaturas. E ele tinha uma vibe diferente, e eu também tenho essa energia diferente. E aí eu percebi que eu era ele, eu sou ele, na minha versão, né? Nessa sequência de gerações. Talvez eu seja o meu tataravô agora. Eu sou ele sou eu agora. E eu me vejo muito assim, nesse processo de decolonização, puxando para o lado oriental, que é uma coisa que brota em mim, que é muito natural, vem. Não é só o olhinho que parece, que é puxadinho, o cabelo que é mais escuro e liso, a altura, né, mais baixinho. E esse mergulho dentro de mim mesmo me fez entender que eu tenho uma missão. Essa missão é desconstruir esse Brasil que a gente vive hoje para reconstruir o Brasil que a gente quer para os próximos anos, para o futuro, para as crianças que estão vindo, né, para os nossos parentes, para os nossos amigos e para as próximas gerações de pessoas que vierem por aí. Então a decolonização é isso, né? As silhuetas das minhas roupas são mais amplas, né? De amarrações, porque se a pessoa é gorda, se ela é magra, se ela é alta. Por exemplo, as calças chamam hakamas, elas me inspiraram para fazer as minhas calças, que são as calças samurai, popularmente como conhecido roupa de samurai. Essas faixas enormes, na minha pesquisa para construir a coleção, elas são muito grandes, essas faixas são, 7 metros de faixas, é muito tecido em forma de faixa, faz os cruzamentos, formando X, né? Pra quê? Porque os samurais, eles iam pra guerra, eles iam pra luta.
em cada trançado que passava, era uma espada, era um facão, era uma arma. Então olha só, conversando com uma amiga, que os cangaceiros usavam antigamente tecidos amarrados, e com a evolução das coisas, eram coletes de couro com vários espaços para você prender várias coisas, bala, faca e um monte de arma possível. Te amarrava justamente para ter espaço para botar as armas, né? Então você ia para luta mesmo, né? Então tem essa questão de que hoje a gente vive no Brasil, essa luta contra o sistema político, que querem nos apagar, querem invadir as terras. Não pode. Eu moro num grande centro urbano que é o Rio de Janeiro. Eu nasci num outro centro urbano que é Manaus, no Amazonas. Então, assim, o Brasil é muito parecido. Se você vai para qualquer capital do Brasil, você vai ver uma breve diferença. A essência você vê, mas o comportamento é muito parecido. Essa tentativa de apagar a nossa raiz cultural é em todo canto do Brasil. Então, esse movimento ancestral, que é a retomada dos nossos territórios, da nossa cultura indígena, está brotando em todo o território nacional, em todo o Brasil. Então é importante a gente olhar também para isso. Então, como que os povos indígenas se vestem? Diversos também. Nós, indígenas, às vezes falamos assim, nem todo índio anda nu. Porque é como a gente ouvia e a gente acaba retornando a essa palavra, índio nu. Nós não somos, nem todo índio anda nu. Mas a gente está nesse momento de que ressignificar esses códigos que eu chamo de código social, esses códigos sociais, como a gente tem que se vestir, as cores, o tamanho, porque é gordo, é magro, se veste de um jeito, se veste de outro. Não, calma. Vamos olhar como os nossos povos originários são e quem eu sou desse povo originário, onde que eu nasci, quem são os meus pais, os meus avós e os meus tataravós, como eles eram, como eles se vestiam. E aí você vai começar a se sentir diferente. É claro que a gente se veste completamente diferente deles, mas por que não tentar fazer esse resgate também? O meu trabalho todo é isso, é incluir essa, como é que eu posso dizer, a cultura ancestral dentro do contexto urbano. É o hibridismo que eu chamo. Você pega uma cultura indígena, por exemplo, eu tenho descendência de Axaninca, da parte materna, eles são oriundos do Peru, né, dentro da pesquisa que eu fiz. Eles vêm do Peru, que lá no Peru chama Axênica, aí tem outro tom. Então eles vieram para o Brasil, hoje eles se concentram numa aldeia, a Pichua, que fica no Acre, nas margens do rio Amônia. E o meu avô peruano que veio com esse povo, com essa população indígena do Peru, se instalou no Acre, conheceu uma mulher portuguesa que é a minha avó paterna. Ela nasceu em Portugal, veio muito criança, né, bebê, com seus pais, no momento de pós-guerra, enfim, Brasil sendo colonizado, a Amazônia como um todo sendo explorada, a borracha, tudo, a fauna, a flora, aquela loucura, aquele ouro ali brotando das matas. E aí a família a minha avó portuguesa veio, e ela muito bebê, cresceu ali naquela região, conheceu meu avô, Axaninca. E aí casaram, resolveu sair da região. E foram para o Amazonas, em Manaus. Aí nasceu o meu pai, finalmente, em Manaus, Manauara. E aí conheceu a minha mãe, que aí é filha de uma mulher preta, com um neto de um japonês, que é um homem caboclo, que é uma mistura, também é preto com indígena com branco. Então também tem um lado português, não tem como dizer que não tem, porque tem, infelizmente. Então, assim, eu não posso mudar a história. Então, nesse encontro de raças que meu pai e minha mãe se encontraram, ele já vem de muita miscigenação. E hoje eu sou uma das gerações dessa grande miscigenação que é Brasil, a gente não pode negar. É claro que a gente tem uma certa resistência ao lado português, por conta da história, que foi muito sangrento, foi um estupro, né? Foi um roubo. Então a gente se sente mal, às vezes talvez não seja nem o meu sentimento, mas o dos meus antepassados que foram escravizados, estuprados, colonizados, né? Talvez o que eu esteja falando venha deles, essa revolta de eu não gostaria, mas é isso, se apropriar, como eu falei no final do desfile, dessas construções que foram feitas por mão de obra escrava, tanto indígena quanto preta. Esse território embaixo desses prédios é um território indígena. Tem muitos corpos enterrados aqui embaixo. E de todo o centro do Rio de Janeiro. Tem um trecho que o Eric fala que aqui foi uma grande aldeia. Ele cita o nome da aldeia e do povo que viveu aqui. Então, esse processo de colonização que hoje eu trago através do meu trabalho com a moda é fazer essa fusão mesmo pessoal, fazendo essa busca, essa retomada da minha família, né, como todos os meus ancestrais,
Isso se transbordou hoje num trabalho extremamente miscigenado, né? Também com os modelos indígenas, pretos, homens, mulheres, gays, sabe? Todo mundo junto, que é mais também, um outro viés que o meu trabalho traz. Né? Muitos povos indígenas, eles são não monogâmicos e eles não têm o gênero definido masculino e feminino. Nem todos os povos são como hoje a nossa sociedade brasileira é. O homem foi feito para a mulher e a mulher foi feita para o homem. Isso é uma regra de colonizador trazida pelas igrejas. Ok. Então a gente tem que entender isso. Não é à toa que tem uma população LGBTQIA+, gigantesca no mundo todo. Não são só os povos indígenas, não é só a exclusividade dos povos originários do Brasil. Até porque nós também viemos de outros lugares, né? Então isso tudo tem que ser olhado para essa história da humanidade mesmo, né? Em vários lugares do mundo, os seus originários também são como a gente aqui. Só que tem culturas e culturas. Ainda com todo esse transtorno de política e cultural, nós somos um país muito livre, né? Então vamos usar essa liberdade de uma maneira positiva. Desde a minha história de vida era tão oprimida, tão de opressão, que hoje em dia eu boto pra fora mesmo. Não, eu vou falar sim, eu não tô agredindo ninguém, vocês não podem me fazer calar. Eu preciso me fazer ouvir. Né? No final do desfile, aquilo não estava nada ensaiado, mas veio os sentimentos que eu tive que, principalmente de gratidão de quem está presente, mas sobretudo de reconhecer os nossos antepassados, esse território, essas construções que foram feitas por nós. Um dia nós estávamos aqui a trabalho, construindo esses prédios, hoje nós estamos vivendo nesses prédios, nós estamos ocupando esse lugar como nosso, nossa casa, a Casa Tucum é nossa. Olha para dentro dessa casa, olha quanta mão indígena está aqui dentro, quanta energia está aqui dentro, através de todas essas obras que estão aqui dentro. Então, olha a diferença, né? Olha a diferença que a gente vive hoje. É um avanço, né? A gente ainda vive a colonização, quando se invade terras indígenas, quando se mata indígena lá no território, no meio da floresta, quando se rouba as terras, quando um evangélico vai lá e tenta evangelizar aquele indígena, como muitos parentes viraram evangélicos. Então ainda somos colonizados, né? A própria lei ela foi construída para isso, para colonizar até hoje os nossos povos originários. Tivemos alguns avanços, mas ainda só é o começo. A primeira vez na história do Brasil, desde que se tornou Brasil, nós temos o Ministério dos Povos Originários. Primeira vez na história. Mais de 500 anos. Né? Então vamos sim quebrar esse processo de colonização, mas vamos vir pelo amor, às vezes tem que vir com a força mesmo, mas vamos vir com esse sentimento de gratidão que é o que eu trouxe hoje. Eu chamo os meus ancestrais, como se eles viessem aqui no meu ouvido e falassem alguma coisa e só vem. Do nada vem as coisas, eu vou falando. E é isso, é o meu sentimento. Não tem segredo. Eu me entrego para esse universo e o universo me conduz. É basicamente isso.